Nós gostaríamos de convidar a igreja para o livro dos Salmos, no Salmo de número 2. Eu acredito que todos já devem ter ouvido falar de uma telenovela que está sendo veiculada numa rede de televisão, que fala da história de Moisés. E quando nós examinamos e assistimos os capítulos dessa telenovela, e esses assuntos são de interesse de todos nós que somos o povo de Deus, nós vemos que existe uma fidelidade na narrativa das passagens bíblicas e algumas outras histórias que o autor criou para poder desenvolver este drama, que não existe na Escritura, mas que pode bem ter acontecido, uma vez que as narrativas que nós encontramos no livro sagrado, elas fazem um grande resumo de toda a história. E olhando para o trabalho que foi feito e que ainda está sendo veiculado, a gente nota que existe ali a mão de Deus, porque pelas imagens e pelas histórias mostradas, o povo de Deus pode tomar conhecimento de muitas coisas que com certeza ele não sabe dessa história antiga. Precisamos reconhecer ali um trabalho feito pela inspiração do Senhor. Existem interesses materiais, financeiros, por trás de toda a produção. Mas isso não é um problema nosso. Cabe a nós reconhecermos aquilo que tem valor para a instrução das pessoas que nem sempre examinam o texto bíblico, e a gente sabe que as imagens, elas têm um poder muito grande para convencer aqueles que assistem. Nós temos acompanhado aí a evolução dessa história, desta publicação, e notamos que há um grande interesse do povo pelas coisas do Senhor. Nós vimos que os órgãos que medem a audiência, eles informam que em determinados momentos a audiência chega a 20 pontos. E isso significa que cada ponto são 60 mil residências que estão sintonizadas ali assistindo a história do povo de Deus, aprendendo os fatos bíblicos e muitos princípios que norteiam e orientam a nossa fé. Cada ponto significa 60 mil residências. E a telenovela está atingindo, em alguns momentos, 20 pontos de audiência, o que significa mais de 1 milhão de lares que estão recebendo aquela mensagem. Muito bem. Uma outra rede televisiva que nós já conhecemos, pela sua alta capacidade de publicar dramas e telenovelas ligadas à prostituição, à corrupção do gênero humano, à imoralidade e todas as coisas mais, ela está perdendo a audiência justamente para essa história que o Senhor resolveu colocar no ar nos nossos dias. E alguns dias da semana ela fica até abaixo da audiência do povo que tem sede de saber das coisas de Deus e que já está cansado de ver a prostituição entrar dentro da sua casa. Irmãos, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de seleção
dessas coisas que entram dentro do nosso lar. Nós estamos acostumados a assistir a programação dessas emissoras que veiculam todo tipo de lixo, que para o mundo, para as pessoas descrentes, para as pessoas que só pensam que existe essa vida aqui, tanto faz. Se o indivíduo pensa que ele vai morrer, que não existe nada do outro lado, tanto faz. As pessoas estão passando filme de prostituição, de droga, de violência. Se as crianças estão sendo corrompidas ou não estão, ninguém se importa com isso. Esse é o espírito que hoje nós vemos no mundo. E nós que somos o povo de Deus, ao contrário do que eles pensam, nós temos elementos para apreciar com procedência. Porque a palavra de Deus nos ajuda a entender aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Se nós temos mesmo a Cristo, nós recebemos em nós a luz do mundo. E por ter o Espírito Santo, nós podemos com precisão identificar aquilo que serve e aquilo que não serve para entrar dentro da nossa casa. Essas redes televisivas que veiculam esse lixo eletrônico, elas merecem uma baixa audiência. Nós devemos desligar os nossos televisores no momento em que essas matérias forem publicadas. Vamos deixar que elas sirvam de alimento para aqueles que estão habituados com um mundo amoral, um mundo onde não existe moralidade, onde a moral é simplesmente o interesse de cada indivíduo. Essa situação triste, ela vem produzindo os seus frutos. Nós estamos vendo o mundo entrar num estado de desespero, de loucura, onde as pessoas não sabem mais o que fazer das suas vidas, elas não têm mais referência do que é certo e do que é errado, e o próprio mundo está destruindo o seu futuro. E os entendidos não conseguem perceber que eles mesmos estão se destruindo. Com toda a sua ciência, com toda a sua filosofia, todos os seus sábios, eles não conseguem entender que eles estão plantando na sociedade o germe da sua própria destruição. Muito bem. É evidente que essas redes de comunicação e o sistema do mundo têm dono. E esses donos estão sempre de olho naquilo que fere os seus interesses. Hoje, uma grande revista dessas que circulam no Brasil todo, fez um convite aos seus assinantes que visitassem lá o site da revista, onde eles pretendiam mostrar que a história do Êxodo, a história de Moisés, ela simplesmente não existiu. Percebendo que há um grande interesse das pessoas em conhecer a história do povo de Deus, eles querem ensinar as pessoas, querem publicar matérias para tentar convencer os leitores que Deus não existe. Então lá eles resolveram publicar um estudo que foi feito nos Estados Unidos, né? Sempre vem de lá os grandes e profundos estudos, aonde, segundo eles, aqueles fatos que aconteceram no Egito, aquelas pragas que aconteceram lá, foi produto de um vulcão que lançou cinza sobre o Egito, provocando escuridão, trazendo feridas, chagas nos egípcios, e uma grande seca que teve naquele tempo e que provocou uma multiplicação muito grande dos piolhos e tantas outras coisas mais, morrendo animais, transformando as águas do rio Nilo em uma água mais escura, puxado para o lado do vermelho. Enfim, é uma história tão mirabolante, irmãos, que a gente até acha graça desses senhores do mundo, com a sua ciência, querendo mostrar que Deus não existe. Simplesmente tudo que acontece nesse mundo são fatos da natureza, e alguém lá atrás deve ter se aproveitado desses fatos para escrever essa obra aqui, que com certeza nenhum deles teve o cuidado de ler para perceber a sua profundidade.
Irmãos, a gente precisa deixar de ser manipulado pelos donos dos meios de comunicação. Nós precisamos de fazer valer as concepções, as revelações que Deus tem nos mostrado. Ele tem ensinado a nós que só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe uma fonte de vida, que é Cristo Jesus. A sua revelação para nós é tudo, porque nós compreendemos o que é a vida hoje, nós sabemos de onde é que nós viemos, o que estamos fazendo no mundo e para onde nós vamos. E nós sabemos quem foi que criou esse mundo, este universo, os planetas, os sóis, as estrelas e tudo o que existe. Eles não sabem de onde veio. Os cientistas dizem que teve um começo, mas eles não sabem o que havia antes do começo. E tentam querer provar para o homem que Deus simplesmente é uma invenção do homem. Eles lançam na sociedade o germe da sua própria destruição. Porque se não há Deus, se não existe o Senhor, se não há uma consequência dos nossos atos perante aquele que nos criou, então tudo é possível, nós podemos fazer qualquer coisa. Se não existe uma outra vida do outro lado, irmãos, eles têm razão. E nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. E essa escritura aqui, toda essa história aqui é uma grande invenção. Mas se existe uma outra vida, e tudo indica que sim, e isso aqui for verdade, o mundo é uma grande e profunda mentira. E todos os sistemas humanos estão destituídos da verdade de Deus, da glória de Deus, e por isso eles vão se afundar. E nós vamos assistir. Não vai demorar muito, irmãos, para que esse sistema entre em colapso. As pessoas não gostam muito de ouvir falar sobre o fim do mundo. Elas preferem continuar acreditando no mundo, por maiores que sejam as suas mentiras. Todos os dias nós percebemos o quanto o mundo é mentiroso. Todos os dias nós percebemos o quanto as pessoas vivem uma vida de aparência. E as pessoas não são verdadeiras, porque elas estão dominadas pelo espírito que está lá fora. E nós não temos coragem de romper com eles. Por quê? Porque ainda temos esperança que as coisas possam dar certo, embora a palavra de Deus diga que não vai dar certo. Não queremos acreditar. Insistimos em acreditar na ciência, nos cientistas, na falsamente chamada ciência, porque essa ciência que diz que Deus não existe, que esses fatos foram invenção, essa é aquela ciência que Paulo chamava de falsa, porque ela lança o homem no caminho da perdição. A verdadeira ciência é aquela que contribui para o bem-estar do homem, para curar as doenças dos homens, para trazer ao homem uma vida de mais conforto. Eu não disse de riqueza, eu disse de mais conforto. Essa é a verdadeira ciência. Atrás dessa ciência estão os verdadeiros cientistas, aqueles que lutam para a melhoria desta humanidade. Mas a falsa ciência, ela acompanha essa outra. E a gente precisa aprender a discernir com clareza onde está a verdade e onde está a mentira. E nós só podemos saber discernir essas coisas se nós entendermos a Escritura Sagrada. Ela é a fonte de toda a verdade para nós. Se nós não tomarmos como medida da nossa vida, da nossa verdade, dos nossos princípios, dos conceitos, da nossa moralidade, a Escritura Sagrada, nós vamos ser arrastados com o mundo para dentro do abismo. Nós vamos ter a oportunidade de ver com os nossos olhos, porque o Senhor está enlouquecendo os sábios. Eles já não sabem mais o que está acontecendo no mundo. Vai piorar, viu, senhores sábios, doutores? Vai piorar muito e logo. Eles não conhecem a verdade, eles não vão encontrar a solução para os problemas desse mundo. Só existe uma solução, a verdade que vem de Deus. O Salmo de número 2 é uma reflexão aqui sobre a rebelião dos gentios contra o Messias.
O Espírito, ele diz assim: por que é que os homens se amotinam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governos se consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu escolhido. Olha, a palavra de Deus está falando aqui de uma rebelião. Sabe o que é motim? Motim é uma revolta que existe contra a autoridade constituída. Existe no mundo, irmãos, uma conspiração das nações contra Deus, contra o ungido de Deus que é Cristo. Uma conspiração, irmãos. Há um desinteresse generalizado pelo evangelho da salvação e da graça de Deus. A isso, a profecia chamou apostasia. Está em todos os países da Europa, em quase todos os estados dos Estados Unidos. Desceu aqui a América abaixo e se enfiou no Brasil agora, aonde as leis são manipuladas pelos donos do poder para instituir uma vida de equívocos, aonde em todas as coisas que se mexe, irmãos, nós encontramos a corrupção, a destruição dos valores dos homens. Nós precisamos ter olhos de ver para entendermos esse motim. As autoridades constituídas, elas podem se preparar, porque os pecadores, os que vivem para fazer coisas erradas, eles vão se revoltar contra as autoridades. A iniquidade será tanto que não tem onde pôr tanta gente fazendo loucuras e sandices, porque esse motim, ele é uma revolta, irmãos. Uma revolta do mal contra Deus. As pessoas, elas apenas são instrumentos desse desejo. Por isso, nós não conseguimos encontrar estabilidade em nada. É claro que os partidos políticos não se entendem. Não é por causa de dinheiro, não. Dinheiro tem para todo mundo. Irmãos, eles não se entendem porque o inimigo está no meio deles. O espírito de revolta está no meio dessas pessoas. Não há entendimento entre eles. Dentro do próprio partido ninguém se entende. Eu só estou dando um exemplo, porque acho que todo mundo está vendo agora os noticiários o que está acontecendo no Brasil. Os partidos não conseguem se entender. Por quê? Porque há um motim, há um espírito de revolta, as pessoas estão insatisfeitas com tudo, os filhos não estão satisfeitos com os pais não estão satisfeitos com os filhos, maridos não estão satisfeitos com as suas esposas. Muito menos esposa com os maridos. Abandonam os seus maridos e vão arrumar uma aventura qualquer lá fora. Assim também fazem os homens. Não estão satisfeitos. Por quê? Porque estão tomados do espírito de revolta, de desobediência àquilo que foi constituído por Deus. Pastor, mas então a situação é grave? É gravíssima. Está prevista pelo profeta. 950 anos antes de Cristo. Nenhum escritor desses aí conhecido conseguiria imaginar uma coisa dessas. Esses sabichões do mundo deveriam estudar a Escritura, dar uma olhada à harmonia que existe entre as passagens. Senhores sabichões, pega uma concordância bíblica e dá uma olhadinha para você ver como é que isso aqui foi montado. Escrito há 950 anos atrás, ele está falando do motim, da revolta que o mundo resolveu agora ir contra o Senhor. Eles se acham. Pessoal, os jovens costumam usar essa expressão, não é, meninos? Eles se acham. O homem acha que por si mesmo ele pode dar conta da vida dele. Isso é próprio dessa vida moderna, louca que nós estamos vivendo hoje, irmãos, em que as pessoas são levadas a acreditar nelas mesmas. Enquanto a palavra de Deus diz assim, não acredita em você não, acredita em Deus, não em você. Você é nada.
Nós temos que entender que sem Deus, sem comunhão com a mente de Cristo, irmãos, que está à nossa disposição, nós não somos nada. O Senhor não pode ir ali, ó. Se Ele vai ali, eu já entro em desespero espiritual. A nossa dependência de Deus é total para que a gente ande na luz. O homem foi enganado pela sua própria concupiscência. Sabe o que é que levou o homem a esse estado que nós estamos vendo hoje na sociedade deplorável? A sua vaidade. A sua vaidade. Vaidade é um termo bastante amplo, não é só a mulher que tem vaidade, não. Isso é uma face só da vaidade. É até uma coisa muito simples. Vaidade é orgulho, soberba. O sujeito acha que ele é capaz de fazer o futuro dele. Escrever o futuro dele. Dizem que isso é a mola do progresso, né? A mola do progresso é você querer ganhar dinheiro para poder construir seu futuro, ter sua segurança. Ainda bem que Jesus não está por aqui. Se ele falasse que você não deve trabalhar para juntar coisas para o futuro, com certeza eles iriam persegui-lo. Por quê? O Senhor disse que não adianta você juntar, você não pode prever o que vai acontecer. Isso é a mola do capitalismo. Jesus já foi chamado de socialista por causa disso, os irmãos sabem. Diz que ele era comunista. Nós somos contra o capitalismo? Não, não somos contra ninguém, nós somos a favor de Deus. Então você acha que o pessoal não deve consumir? Eu acho que o pessoal não deve consumir além do necessário. Eu não devo trabalhar para ter uma vida maravilhosa. Eu acho que você não deve trabalhar para ter uma vida maravilhosa. Você tem que trabalhar para ter uma vida modesta. É só isso. É o senhor que acha. Não, não acho nada. É a palavra de Deus que acha. Você se entenda com ela. E depois que você morrer, meu amigo, essa é a realidade do outro lado. Os sabichões vão morrer também. Eles não sabem. Vão morrer, não pensam nisso. A palavra de Deus é a nossa referência. Ela pode ser dura com você, ela pode ser dura comigo, ela pode ser dura com qualquer um de nós, porque a palavra de Deus quer o nosso bem. Irmãos, preste atenção. O que nós somos aqui hoje materialmente não significa nada. Isso não faz nenhuma diferença na balança de Deus. A vida não é aqui. A vida é num outro lugar. Entenda isso de uma vez por todas. Nós só estamos vivendo uma experiência para cumprir a vontade de Deus. Depois desse lugar, é que nós vamos entender o grande propósito do Senhor que nos criou. Jesus dizia, eu não sou daqui. Jesus dizia, eu não sou de baixo, eu sou de cima. Onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus está chamando a gente para ir para lá. Você quer ficar aqui embaixo? Não tem problema nenhum. Quer continuar acreditando nas fantasias do mundo, nas mentiras do mundo? É livre. Você acha que Jesus vai obrigar você a entrar na casa dele? Está enganado. Está enganado. É para quem quer. É para quem sente o chamado. É para quem entende que isso está virando uma bagunça e que não tem explicação. É uma visão diferente, profunda, além do momento que nós estamos vivendo, e só Deus pode te dar essa visão. Só Deus pode te dar esse entendimento, irmão. Escolhe. De todo modo, você vai ter que escolher. Porque as coisas que estão por aí é para resolver se nós vamos ficar à direita ou à esquerda do Senhor. Ovelhas para cá. Direita, bodes para ali. Apocalipse diz uma palavra muito dura. Diz assim, olha, aqueles que são limpos, fiquem cada vez mais limpos. Os que são sujos, cada vez mais sujos. Esse é o tempo que a gente vai viver agora. Quem for sujo, a sujeira vai tomar conta dele. Ninguém vai poder salvar. Quem for limpo, vai ficar limpo. Toda a sujeira vai sair de dentro dele. É um tempo de definições. Nós precisamos saber de que lado nós queremos ficar. Apóstolo Paulo,
Ele diz assim: o Senhor enviou no mundo uma operação chamada Operação do Erro, para que as pessoas possam escolher o que elas querem para elas. É hora da gente escolher, irmãos. Quero ficar do lado do Senhor, porque eu quero criar meus filhos, eu quero criar meus netos, eu quero ensinar para eles aquilo que os meus pais ensinaram, os pais da fé. As gerações passadas, elas viveram e passaram a nós uma mensagem, dizendo que esta humanidade está no propósito de Deus e que Ele vai construir aqui um mundo civilizado. Ele vai para correr daqui esses donos do poder. Os poderes bélicos, financeiros, todos esses poderes serão abalados. Os irmãos terão a oportunidade de ver. Os que não assistirem do lado de cá vão assistir do lado de lá. Já tem uns velhinhos aí, né, irmãos? Inclusive eu. A gente, se não assistir de cá, vamos assistir do outro lado. Mas não cheira bem, com toda certeza. Vamos ver as transformações profundas que Deus está trazendo para essa humanidade. Promessa feita lá atrás. Desde Abraão. Eu creio. Eu creio. O mundo não me convenceu. O mundo não tem nada de sério para me oferecer. Preste atenção nisso. O mundo é mentiroso. Eles querem o seu dinheiro. Eles querem que você ganhe dinheiro para eles te explorarem, irmãos. O mundo não se importa em explorar seus filhos, transformar suas filhas em prostitutas. O mundo não se importa com isso. Se você vai usar droga ou não vai usar. Estão legalizando droga no Brasil agora. Isso é uma outra novidade, coisa maravilhosa, né? O sujeito tem direito de se envenenar com droga. Os juízes não sabem o que fazer com as leis porque eles não conhecem a verdade de Deus. Então, se o homem é só um pedaço de carne que anda por aí, por que ele não pode ter liberdade para se envenenar? Por que a menina não pode abortar um filho que ela não quer ou que ela arrumou na aventura na rua? Por que não? Irmãos, se eu estou cansado da vida, por que eu não posso me matar? Se a vida é só isso. Ninguém se importa com nada nesse mundo, irmãos. Porque não existe verdade neles. Mas existe verdade em nós. Porque Deus nos falou. Porque Deus nos chamou. Porque Deus nos escolheu. Nós estávamos na rua, o Senhor nos pôs aqui para ouvir a sua palavra. Onde é que você estava há 2, 3 meses atrás? Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, onde nós estávamos, irmãos? Se eu for contar minha história, é muito triste. Acho que vocês também têm histórias que a gente nem quer contar. Que Jesus passe uma borracha, irmãos. Mas nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para sermos a semente de uma nova geração de gente. De pessoas sérias, idôneas, éticas, verdadeiras, sinceras, que querem construir um mundo de verdade. Capaz de repartir aquilo que tem com o outro que não tem coisa nenhuma. Incapaz de explorar o seu irmão, de mentir para ele. É uma geração diferente. Eu falo sempre aqui, não desconsiderando as igrejas do Senhor, que são os olhos de Deus na terra, mas é claro que essa mensagem ela está além desses conceitos de um templo, de uma denominação, irmãos. É o Senhor nosso Deus que está nos chamando para um propósito muito maior do que qualquer igreja, do que qualquer nação, do que qualquer língua, do que qualquer sabedoria e ciência. Quem puder, receba esse chamado. Levanta sua mão e diz: olha, eu quero, Senhor, eu vou participar. Não importa o que vai acontecer com a minha vida, se vai virar do avesso, se vai ser de que jeito, não importa. A vida vai virar do avesso mesmo, você querendo ou não. Então eu vou ficar do lado do Senhor. Esse salmo é tão pequeno e tão profundo. Os reis da terra se levantam. Os governos, eles tramam um ardil contra o Senhor. Contra o seu escolhido, que é Jesus. Olha o que eles querem. Vamos romper as ataduras com Deus. Esse negócio de Deus não serve, não. Vamos sacudir de nós essas cordas. A gente não quer canga, não. Essa história de Deus mandar na nossa vida. Por que eles não gostam da igreja, não querem saber de autoridade religiosa, não querem saber de pastor, não querem saber de nada, querem se prostituir? Por que eles querem
que não se fale nada do pecado mais para as pessoas que estão na rua. Na Europa você não pode abordar ninguém na rua e falar de Deus. União Europeia, fecham 200 igrejas por mês. 200 igrejas. São transformadas em boates, são transformadas em hotéis, em restaurantes, aonde os profanos vão fazer lá os seus planos de pecado. Irmãos, eles não conhecem a verdade. Não conhecem. Rompamos as cordas. Não queremos esse Deus sobre nós, dizendo o que nós temos que fazer. Eu já sou maduro. Olha, eu até ganhei uns dinheiros, sou até rico. Eu estudei, formei, tenho não sei quantos diplomas. Fiz doutorado não sei aonde, PhD não sei que coisa. Fui para a universidade, não sei, dos Estados Unidos. Tantas universidades que tem, não sei o quê. Você vai para lá, faz um doutorado, você volta lá achando que ele é o rei não sei do quê. Irmãos, eu lá quero que Deus diga o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu quero passear, quero gozar, quero fazer o que eu quero. Eu que fiz, eu que aconteci. Irmãos, isso é rebelião. É filho se revoltando contra pai. É filho que não quer saber da orientação do pai. Rebelião pura. Hoje eles dizem, os filhos estão muito desobedientes, é uma nova geração. É uma nova geração mesmo. Corrompida, imoral, sem obediência, cujos pais vão no mesmo caminho. Os pais não conseguem educar filhos, crianças que governam a vida de pais. Uma vergonha isso. Para a humanidade, não é nem para Deus. Para a humanidade, uma vergonha. Pais que não conseguem educar filhos. Mas nós queremos continuar mentindo para nós mesmos, que nós somos isso, somos aquilo. Até que Deus resolva mostrar para nós que nós não somos coisa alguma. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, diz a palavra do Senhor. O homem não quer saber da autoridade de Deus. Eu quero estar sob a autoridade de Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer? Olha, os mandamentos são esses aqui, o Senhor me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não cumpro coisa nenhuma. Não é verdade, irmãos? O apóstolo Paulo diz, olha, se Deus não nos ajudar a gente com a pessoa de Cristo, nós não vamos cumprir mandamento nenhum, nós vamos parar no meio do inferno. Essa é a verdade pura. Entregues a nós mesmos, aos nossos desejos, nós fazemos loucuras, irmão. Por isso nós temos que clamar ao Senhor, Senhor, conceda a nós o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo conecta em mim, então eu tenho vida, eu tenho moralidade, eu tenho equilíbrio. Eu tenho inteligência verdadeira, eu faço boas obras em tudo que eu for fazer. Profissão, família, vida social, vida na igreja, qualquer coisa eu faço bem feito se o Espírito Santo estiver em mim. Se ele não estiver, sabe qual é o Espírito que está em mim? É o Espírito do mundo. Aí, meu amigo, é só vaidade, loucura. Ele leva você às maiores loucuras, porque depois da morte você vai viver aonde ele vive. Pensa nisso. O pessoal não gosta de falar de inferno, sabe? Não gosta porque diz, não, vai ficar falando de inferno. Eu falo mesmo do inferno. E digo mais, se você não andar com o Senhor de verdade, se não for verdadeiro, tu vai parar lá no meio do inferno mesmo. Ficou com medo? É para ficar com medo, porque depois vai chorar lá e não vai ter como sair de lá. Lembra da história do rico? O sujeito vivia legal, bacana, tal, roupa bonita e tudo mais. Mendigo lá na porta, ele nem olhava para ele. Morreram os dois. Aquele estava desgastado já, as vaidades dele tinham acabado, porque o mendigo também tinha as vaidades dele, né? O Senhor acabou com a vaidade dele ali, naquela vida de sofrimento, foi parar no reino dos céus, lá no seio de Abraão. E o rico? No inferno. Ai, Senhor, sede. Pois sim. Não dá para alguém molhar o dedo na água e vir pôr na minha língua? Não dá. Não pode descer, não. Olha, Senhor, tem meus irmãos lá, que devia ser rico como ele. Vai lá, então, pede para alguém avisar aí para eles não virem parar aqui onde eu estou. Não, tem a palavra lá, o pessoal que escute a palavra. É a palavra que diz que eu preciso andar com o Senhor, senão
eu vou para a escuridão. Isso é sério, é grave, ninguém está brincando, não. Aí o pessoal resolveu se revoltar, não é? Não quer saber mais do Senhor. Tá, vocês vão dar conta do recado, tá bem. Quer romper as ataduras, tá. Lá no céu o Senhor acha graça. Versículo 4. Então o Senhor lhes falará na sua ira e no seu furor os atormentará. Eu, porém, ungi o meu rei, que é Cristo, sobre o meu santo monte, que é o monte de Sião, aonde eles acreditavam que morava Deus. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Ele está dizendo aqui que ele escolheu Cristo, ungiu Cristo para ser aquele que iria governar as nações e que ele iria dar todas as nações do mundo para ele governar. Preste bem atenção nisso. Essa palavra é muito grave, muito séria. Não vai ficar nenhuma nação de fora. Nenhuma. Mas, pastor, então o Senhor vai convencer todo mundo? Uma parte será convencida. E a outra parte? Bom, não quero nem pensar. Vai muita gente embora, viu? Muita gente vai embora. Num arrastão só. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha só o que ele está dizendo que Jesus vai fazer com as nações. Irmãos, vamos ficar do lado do Senhor, vai. Olha, não está te pedindo nada. Ele está falando aqui do poder que Deus está dando a ele para acabar com essa bagunça que está nesse mundo, irmãos. Cristo é a inteligência que governa o mundo. É Senhor da morte, dos infernos e de todas as coisas. Autoridade dada por Deus, pelo Criador. Versículo 10, vamos concluir. Ó reis, governadores, presidentes, rainhas, sheiks, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho, para que ele não se ire e você venha a morrer no caminho, quando em breve se acender a sua ira neste mundo. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Tá bom? Ó, o Senhor não falou nada aí de qualidade. Olha, o que você fez, deixou de fazer? Não está falando nada disso. Preste atenção. Casa de Jesus não é lugar de juízo. Casa de Moisés tinha juízo, na casa de Jesus não tem. Tem misericórdia. Então você é pecador, você está desarranjado, você chega para cá, é aqui mesmo. Vamos nos entender com o Senhor. Mas venha para a casa do Senhor. Pode chegar com seus pecados, não fique envergonhado, seja eles quais forem, viu, gente? Tem de todo tipo. É como eu disse, destituídos da glória, nós fazemos qualquer coisa. Essa coisa de eu me garanto, porque eu acho que eu sou, que eu fiz, que aconteci. Mamãe me ensinou, papai me ensinou, e o diabo se diverte com isso. Mamãe te ensinou? Vou te ensinar uma coisa que mamãe não te ensinou. Não é? E você vai gostar. Porque ele se enfia no meio da tua cabeça, da tua mente, do teu coração e domina você. Vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Vem para a casa do Senhor Jesus, vem para cá. Aqui nós podemos tratar de todas as nossas esquisitices. Sabe quem é o médico? Jesus. É o médico das almas.
Ele vai tratar de nós, vai cuidar de cada um de nós, das nossas doenças morais, espirituais, das nossas esquisitices, seja o que for. Mas não fuja da casa do Senhor, fique aqui na casa do Senhor. Ainda que você não consiga se livrar dos seus males. Alguns pecadores fogem da casa do Senhor, dizem, eu não dou conta. E passou 1 mês, 2 meses na igreja, 3 meses, daí fala, não dá, acho que não é para mim, vou embora. Não faça isso. Se você ainda não conseguiu, permaneça na casa. Fique com a gente. Fique na igreja. A igreja é o teu lugar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Não saia da casa do Senhor. Ele vai te salvar. É você, a mim, a todos nós. Aguardemos, confiantes nas promessas. Ele foi enviado a nós para nos resgatar. Quer dizer, já estávamos como escravos. Não é assim que aconteceu no Egito lá? O povo de Deus estava escravizado pelo faraó. Nós estamos escravizados pelo faraó, que é o mundo. Entendeu? Ele que nos escraviza, irmãos, com as suas mentiras. Jesus foi enviado para nos livrar de uma vez por todas do seu domínio. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Que o poder dele se faça presente para nos convencer. Nós precisamos que Deus nos convença. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos convencer da fé, irmãos. Olha nosso estado de pobreza, de fraqueza espiritual. Nós precisamos que Deus entre no nosso coração agora. Na nossa mente, diga a nós, eu estou aqui, porque a gente não tem forças mais. Estamos habituados aos costumes desse Egito que está aí todo mundo. Nossa fé está enfraquecida. E o Senhor enviou um libertador. Esse livra definitivamente, porque não se trata mais de um domínio material. Mas nós estávamos escravos do pecado. E Cristo nos liberta desse domínio para sempre. Porque essa liberdade ninguém mais vai nos roubar. É definitivo. Então receba esta dádiva dos céus que desceu de graça para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você jovem, para você que é mais velho, veio de graça do céu, não está te cobrando nada. Ele não precisa de nada que é seu, a não ser que você creia que Ele é o Senhor. Que Ele guarde a igreja de todos os perigos e tentações desse mundo. E Ele esteja conosco em todo momento, a todo instante, para nos proteger das ciladas desse mundo. A igreja seja guardada dos males do inimigo, das suas ardilosas artimanhas. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz